Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos da Palavra de Deus. No programa de hoje eu quero falar sobre as lições de Nabucodonosor. Nós vamos aprender com este homem que a soberba e a arrogância é algo que não pode estar em nosso coração. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Vamos fazer a leitura de um versículo, ou de alguns versículos, no livro de Daniel, o capítulo de número 4, o versículo de número 30, diz assim: Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes sobre o seguinte tema: as lições de Nabucodonosor. As lições de Nabucodonosor. Todos que conhecem a Bíblia, estudam a Bíblia, alguns fatos históricos que aconteceram, que estão registrados nas Escrituras Sagradas, nos ensina verdades extraordinárias. E penso que esse texto é um dos mais fortes da Bíblia, porque nós vamos encontrar uma grande lição, não é? Quando o assunto é soberba, quando o assunto é orgulho, ostentação. Se é uma coisa que Deus não tolera, Deus não aceita, é o homem arrogante, é o homem soberbo, é o homem que acha que é mais do que na verdade é. E nós vamos usar a figura de Nabucodonosor. Quem é ou quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi o rei de Babilônia, o grande império que se levantou no passado e que dominou muitas nações. Este homem chegou a estender o seu poder político, a sua grandeza, a ponto de dominar nações após nações e fazer dessas nações, destes povos, vassalos. Eles tributavam, eles pagavam impostos para a Babilônia. Babilônia se tornou uma potência do mundo daquela época. E este Nabucodonosor, que foi elevado, que foi crescendo, que foi se crescendo em poder político, chegou um momento que ele achou que ele não era apenas um homem. E esse é o grande problema. Se há uma coisa, e aqui vai a primeira lição, se há uma coisa que Deus não tolera é a soberba. Por maior que seja um homem, ele precisa reconhecer que ele continua sendo homem e mortal. E que como mortal que é, ele apenas tem mais responsabilidade do que outros. Essa é a verdade, que nós homens temos dificuldade de lidar com ela. E esse Nabucodonosor, ele chegou a um certo momento da sua vida, e o versículo que eu li mostra isso, que muito embora tenha sido advertido, muito embora tenha sido ensinado, orientado, Daniel, que é o grande profeta de pano de fundo dessa história, foi um homem extremamente usado por Deus, o profeta Daniel, e muitas vezes Deus usou Daniel para falar com Nabucodonosor. Porém, ele não dava ouvidos. Ele não ouvia Daniel. Pelo menos, ele, muito embora respeitasse Daniel por saber que ele era um homem de Deus diferenciado e que tinha já dado provas da grandeza da relação dele com Deus, mas mesmo sendo orientado, se você ler, por exemplo, o versículo 27 do capítulo 4, Daniel está dizendo com ele assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades.
usando de misericórdia para com os pobres, e talvez, Deus falando com ele, um profeta falando com o rei, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aí o versículo 28 diz assim, ó, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Mas olha só o versículo de 29. Ao cabo de 12 meses, passado 12 meses, um ano que Deus tinha falado com ele, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, veja o que vai acontecer. O versículo 30 diz, e falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia, veja a entonação, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder? Vou repetir, pela força do meu poder e para a glória da minha própria magnificência. Ou seja, ele está aqui se vangloriando e, acima de tudo, achando que ele era bom, que ele era o cara, usando uma expressão moderna, que ele era o último pacote. Aliás, o último biscoito do pacote. E aí o que acontece? Deus vai mostrar para ele que ele era simplesmente um mortal, um homem como qualquer outro, só com mais responsabilidades. Veja o que está escrito. Versículo 31 diz, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. E qual foi? 2 pontos. É Deus falando. A ti te diz, ó Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus diz, você vai ser tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, tempos aqui são anos, 7 tempos, sobre ti, até que conheças, olha que coisa linda, eu amo esse texto, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dar a quem quer. Essa foi a palavra que ele ouviu. E eu tenho algo para dizer para você. Mas antes preciso fazer um intervalo comercial. E na sequência nós vamos dar continuidade com essa mensagem que tem como tema as lições de Nabucodonosor. 1 minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando, baseado no capítulo 4 de Daniel, as lições de Nabucodonosor. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo da palavra que veio da parte de Deus quando ele se engrandeceu. Deus disse, você vai ser tirado dentre os homens e vai se transformar em um animal. E o versículo de número 33 diz, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens e comia erva. Parem comigo, minha gente. Para refletir no que Deus está falando aqui, para mostrar o que ele faz com soberbo.
com presunçoso, com a pessoa que acha que é maior, que é superior, que tem sangue diferente dos outros, que tem sangue azul e que ele é melhor do que as outras pessoas. Diz a ti que ele foi transformado, né? E comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Meus irmãos, esse homem que era rei de um império, dominador, que tinha conquistado inclusive o povo de Deus, porque em um certo momento Deus usou esse homem para castigar Israel, porque eles tinham virado as costas para Deus. Nabucodonosor foi quem destruiu a cidade de Jerusalém e levou cativo para a Babilônia em 3 levas o povo hebreu, deixando apenas os pobres, os mais pobres na cidade de Jerusalém. Tamanha era a grandeza deste homem. Mas quando a soberba alcançou o seu coração, a Bíblia diz que Deus pune Nabucodonosor. E aqui eu quero fazer algumas considerações. Para mim, para você essa palavra. Nós precisamos tomar muito cuidado com a soberba, com a presunção, com a vanglória. Querido, você que está me ouvindo, por maior que seja o seu cargo, por mais influenciador que seja você, cheio de autoridade, recebeu a capacidade, acima de tudo, a autoridade para comandar pessoas. Tente ser humilde. Vamos tentar ser humildes, não é? Não vamos permitir que a soberba, que a presunção, que a arrogância esteja presente no nosso coração. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. E aqui está um dos mais vívidos exemplos da Bíblia de um abatimento de um soberbo. Mas a Bíblia diz também que Deus eleva, que Deus levanta o humilde. A humildade é uma virtude que cabe em qualquer lugar. Não é porque eu tenha autoridade, você de igual forma, que eu posso me considerar superior às pessoas. A autoridade você não conquista impondo. A autoridade você não conquista fazendo mal às pessoas. A autoridade você não conquista através da truculência, da imposição. Não. A autoridade você conquista com exemplo, com vida no altar, com vida honesta, com vida justa, correta. É isso que Deus espera de nós. E a Bíblia diz que o grande Nabucodonosor foi para o campo comer capim. Há muitas verdades que precisam ser vivenciadas por nós. E uma das mais importantes é esta. Porque a Bíblia diz que o corpo dele foi molhado do orvalho do céu. Imagina, irmãos, um país de primeiro mundo. Naquela época, a Babilônia era a potência do mundo de então. E, de repente, um homem que era o grande legislador, o grande monarca, está agora no campo, comendo capim como um boi, tendo pelo no seu corpo como a ave, unhas como de águia. Por quê? Por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da presunção. Deus quer que nós sejamos humildes. Deus quer que nós vivamos uma vida piedosa, uma vida consagrada e, acima de tudo, abençoada pelo Senhor. Deus me usa para falar com você que está ouvindo o programa Palavra de Fé. Não vale a pena a gente achar que a gente é melhor do que os outros. Não vale a pena a gente se considerar superior aos demais. Eu vejo muitas pessoas criando problema, dificuldade para si mesmo e para outros por causa do comportamento. A sua postura é uma postura de arrogância, de soberba. Deus não gosta disso. Deus não aceita isso. Deus não dá a sua glória a homem. Você pode ter convicção de que se há uma coisa que Deus não negocia, é essa questão.
Deus não negocia isto. Principalmente quando o homem se considera Deus, se considera tão superior aos demais que todos têm que prestar culto a ele. E olha que Nabucodonosor teve muitas possibilidades, ele teve muitas oportunidades, mas não quis se arrepender. Não quis se arrepender. Ele chegou ao cúmulo do absurdo de construir uma grande estátua e obrigar que todas as pessoas se dobrassem diante daquela estátua. E vocês sabem que teve 3 jovens que não se dobraram, foram jogados dentro da fornalha ardente. Deus os livrou. Ele viu tudo isso, mas mesmo assim continuou o caminho rumo à soberba e à presunção. Eu tenho que fazer um intervalo comercial. Na sequência, eu quero encerrar essa mensagem com lições profundas para o final. As lições de Nabucodonosor é o tema da mensagem. 1 minuto só, já estamos voltando com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero encerrar essa mensagem, nesse último bloco, mostrando que Nabucodonosor, dentro da mensagem, as lições de Nabucodonosor, ele agora vai reconhecer que ele realmente era um homem e que só Deus tem poder. O versículo de número 34 diz assim, mas ao fim daqueles dias, os versículos anteriores dizem que foram 7 tempos, 7 anos. Ao fim daqueles dias, ele vai dar o seu próprio testemunho. Preste atenção nesse belíssimo testemunho, gente. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o seu exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram, e os meus capitães, e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Olha o que acontece com um homem que agora reconhece o Senhor Deus. Por que essa mensagem tem como tema as lições de Nabucodonosor? Porque ele ensina-nos com os seus erros, mas ele também nos ensina com os seus acertos. Agora, ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer. Mas depois de tudo isso, pastor, e daí? Melhor tarde do que nunca.
Ele passou pela prova, mas ele levanta seus olhos e olha para o alto e reconhece que só Deus é soberano, que só Deus é Senhor, que só Deus é absoluto e que a soberania de Deus jamais será surpreendida e que Ele jamais dará sua glória a outrem. O homem precisa reconhecer que por maior autoridade que lhe credencie a vida, ele não pode se considerar maior do que os outros. Ele precisa ser humilde e ele vai reconhecer isto. E ele diz: eu louvei, eu glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Deus não foi, Deus não será, Deus é. Os homens passam, o poder passa, a autoridade passa, o domínio passa dos homens, mas o de Deus permanece para sempre. E ele reconhece isso. E mais, no versículo de número 37, que é o último desse capítulo, diz assim, agora, indicando o tempo, depois desse reconhecimento, ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo. Eu me emociono quando eu leio isso aqui. Exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E eu quero encerrar concluindo essa mensagem, mostrando claramente que esse deve ser o comportamento do ser humano, que nós devemos reconhecer Deus. Não tente, querido, lutar com Deus. Quem se levantou contra o Todo-Poderoso e teve paz, diz a Bíblia? É impossível. Não adianta você ficar revoltado com Deus. Eu vejo algumas pessoas querendo lutar contra Deus. Contra Deus não se luta, contra Deus se humilha. A Deus honra, a Deus glória, a Deus domínio, a Deus sempre, por séculos dos séculos, de geração a gerações, Ele será Deus. E nós temos que reconhecer isso. Então, meu amado, qual é a lição dessa mensagem? Lembre-se que Deus abate o soberbo, mas Deus exalta o humilde. Essa é uma das mais belas lições da Bíblia. Esse homem nos ensina com os seus erros e com os acertos da sua vida. Quais foram os erros? Eu acabei de mostrar. Os acertos foi reconhecer que Deus está no céu. Eu quero viver para Deus. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero me deleitar, me devotar no Senhor. Eu quero ter prazer no meu Senhor. Por quê? Porque Ele só tem me feito bens. E Ele quer lhe fazer também. Agora é preciso você se submeter a Ele. Não permita que você se sinta maior. Não precisa se sentir menor, mas também não se sinta maior do que ninguém. Seja você, simplesmente você, e reconheça o seu semelhante. Viva uma vida piedosa, consagrada a Deus, justa e piedosa, para que Deus possa te usar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os meus irmãos do programa Palavra de Fé. Lembre-se de uma coisa: Nabucodonosor errou, mas um dia reconheceu que só existe um que deve ser adorado, que deve ser glorificado, e esse é o Deus que fez os céus e a terra. Vamos orar a Ele, vamos pedir que Ele nos ajude a viver uma vida dedicada a Ele. Vamos falar com o Pai. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela grande oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar a tua palavra. Como eu aprendo com o Senhor, Pai. Como o Senhor me ensina nas tuas palavras. As mensagens que prego, elas primeiro ensinam a mim, para depois compartilhar os demais. Eu quero pedir, Senhor,
me dê sabedoria para viver uma vida com humildade. Não permita que haja no meu coração e nem dos meus irmãos que oram comigo lugar para arrogância, lugar para soberba, lugar para presunção. Não permita que nós incorramos no erro de Nabucodonosor, mas que nós reconheçamos que Tu és Senhor e que Tu és absolutamente capaz de dar tudo aquilo que nós precisamos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Pense no que você acabou de ouvir. Lembre-se de que todas as lições da Bíblia que estão escritas é para nosso ensino. Então que nós possamos aprender com as lições de Nabucodonosor, que nós temos que viver uma vida em humildade e nunca em soberba. Eu quero me despedir de você, desejando a você, a sua família, uma semana maravilhosa. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E como sempre digo, quero repetir, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.